Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Helena, professora de língua portuguesa. Tenho a pele morena, cabelos castanhos, escuros, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Hoje eu estou usando uma calça jeans e uma blusa azul com flores amarelas. Eu pergunto para você, será que você sabe qual é o tema da nossa aula de hoje? Vamos ver o que eu preparei para nós hoje? Para a nossa aula de hoje, nós temos o tema reconhecer as estruturas de textos em prosa, escritos em parágrafos, em períodos, orações, estrofes e também textos em verso. Você conhece o Mucabe? Não? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse museu? O Mucabe é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Ele foi oficialmente criado em 12 de maio de 2017 e está localizado no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro. Agora nós vamos ler um texto que estava em uma das paredes do museu. Nesse texto, você vai ter um pouquinho mais de detalhes, de conhecimento sobre esse lugar fantástico. O museu. O Mucabe, criado oficialmente em 12 de maio de 2017, surge aliado conceitual e politicamente aos preceitos da museologia social. Nesse sentido, sua razão de ser está intimamente ligada à participação comunitária. As narrativas são desenvolvidas numa abordagem que problematiza historiografias oficiais, que secularmente silenciaram memórias, buscando contar a história daqueles que nunca tiveram direito à história. O Mucabe se propõe um museu de território situado na pequena África, tendo o cais do Valongo como patrimônio mundial. O museu conta a história da região que testemunhou o maior desembarque de africanos escravizados no mundo, de importantes marcos de afirmação negra no Brasil e do desenvolvimento da cultura afro-brasileira, bem como debate os conceitos e a situação da negritude no Brasil hoje. Eu fui ao Mucabe e gostei muito. Você vai assistir agora um vídeo que eu tenho certeza que depois dele você vai ter mais curiosidade ainda de conhecer esse lugar. Vamos ao vídeo? Sejam bem-vindos ao Mucabe. Esperamos que todos vocês venham pessoalmente conhecer cada cantinho do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Vem pro Mucabe! 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 Vem! Vem pro Mucabe! Vem pro Mucabe! Vem pro Mucabe! E então, ficou mais curioso de conhecer esse lugar incrível, não ficou? Agora, nós vamos ler um outro texto que também estava exposto lá na parede do Mucabe quando eu fui visitar o museu. Ubuntu, sou porque nós somos. Bantu é um nome dado a um universo linguístico-cultural. Fazem parte desse grupo, por exemplo, os Congo, os Bakuba e os Hererôs, da costa ocidental, e os Shona, da África Austral Oriental. No Brasil, heranças como a Umbanda, o Jongo, a capoeira manifestam a cultura Bantu.
Os africanos da região Congo-Angola predominavam entre os que chegavam pelo cais do Valongo, no período do Império, e referências de culturas bantu marcam a identidade carioca, com seus modos de fazer, falar e se reinventar. Um ditado bantu diz que não há floresta boa com um só tipo de árvore. Agora que nós já lemos esses dois textos, eu não sei se você percebeu, mas eles estão escritos em prosa. Isso significa que eles estão organizados em bloco de sentido, aquilo que nós chamamos de parágrafo. Vamos analisar agora esses textos? Perceba que esse texto está organizado em parágrafo. Note que ele tem uma espécie de linha imaginária que marca onde graficamente começa e termina cada linha. Se você prestar atenção, você notará que lá no finalzinho do lado direito existem palavras que estão silabicamente separadas. E isso acontece para que esse alinhamento seja respeitado. Como você pode observar, mais uma vez, esses dois textos estão escritos em prosa e eles estão organizados em frase, em oração e em período. Agora, nós iremos fazer a análise da frase, do período e da oração nesse texto. Vamos a ele? Observe esse trecho. Bantu é um nome dado a um universo linguístico cultural. Perceba que ele é uma frase. Isso significa que ele tem um enunciado de sentido completo. Vamos agora ver um exemplo de oração? Observe esse trecho sublinhado aqui. No Brasil, heranças como a Umbanda, o jongo, a capoeira manifestam a cultura bantu. Esse trecho é uma oração. A oração nada mais é do que a frase, ou seja, um enunciado com sentido completo com um verbo. E o verbo que nós temos nessa oração é o manifestam. Cada oração é marcada por um verbo. Você vai ver agora que se um enunciado tiver mais de uma oração, ele tem um outro nome, que é o período. Vamos ver um exemplo desse período no texto? Um ditado bantu diz que não há floresta boa com um só tipo de árvore. Esse trecho é um período, porque ele é composto por duas orações. E nós sabemos que ele tem mais de uma oração, porque existe a presença de dois verbos. O verbo diz, que é uma variação do verbo dizer, e o verbo há, que é uma variação do verbo haver. Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre a estrutura em prosa, nós veremos uma estrutura em verso. Vamos lá? Ouço um novo canto que sai da boca de todas as raças, com infinidade de ritmos. Canto que faz dançar todos os corpos de formas e coloridos diferentes. Canto que faz vibrar todas as almas de crenças e idealismos desiguais. É o canto da liberdade que está penetrando em todos os ouvidos. Nós acabamos de ler o poema O Canto da Liberdade, de Solano Trindade. Só de observar a estrutura desse texto que nós acabamos de ler, você percebeu que ele é um pouco diferente dos dois textos lidos anteriormente, aqueles textos retirados da parede do museu. Mas você percebeu também que esse texto ele tem uma liberdade maior na sua estrutura? Vamos analisar esse texto? Perceba que esse texto não é escrito em parágrafos, ele é escrito em versos. Verso é o nome que nós damos a cada linha de um poema. E
Um conjunto de versos é chamado de estrofe. Mas existem outras formas de poema, como, por exemplo, o poema concreto, que explora o espaço de toda a folha. Nós vamos agora assistir a uma animação produzida pela Multirio, para que você consiga entender melhor como é um poema concreto. Você percebeu que esse poema foi escrito em formato de bota? Aqui nós percebemos que o autor explorou os aspectos gráficos para aproximar ao máximo a estrutura do título do poema. Muito criativa e interessante essa produção, não é verdade? Agora, nossa aula está chegando ao fim e é o momento de nós revisarmos o que você aprendeu hoje. Na aula de hoje, você aprendeu que um texto escrito em prosa é organizado em frase, em oração e em período. Você também viu que o texto escrito em versos utiliza-se de versos e de estrofes, que são grupos, conjuntos de versos. Além disso, você também aprendeu um pouquinho sobre o poema concreto, que explora os aspectos gráficos e estabelece uma relação entre a palavra e a sonoridade junto com a imagem. Agora é com você. Agora é a sua vez de colocar a mão na massa. Agora é com você. Leia o poema Negro Forro e explique como ele está organizado. Negro Forro. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. O que acha de recitar o poema para os seus colegas e familiares? Nossa aula chegou ao fim e eu espero que você tenha gostado dela e que tenha aprendido um pouco mais sobre as estruturas de texto em prosa e em verso. Muito obrigada pela sua companhia e vejo você no próximo encontro. Tchau!